Tudo bom com vocês? Estamos aqui para gravar o primeiro vídeo com entrevista e para isso eu convidei o irmão Augusto, o mesmo é meu pai. Ele vai nos ajudar a descobrir qual é a diferença entre temor e ter medo. Não só isso, mas outras várias questões que eu vou fazer aqui. Espero que você goste. Não esqueça já desde agora de deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? E eu espero muito que você também seja abençoado pelo Senhor. O irmão Augusto vai abrir esse quadro que eu vou chamar de Também Quero Saber. Então, paz do Senhor, irmão Augusto. Paz do Senhor, Elisânia, paz do Senhor a todos. Para a gente começar, o que é temor? Temor, como a gente vai falar de temor e ter medo, né? Vamos explicar o que é temor. E, biblicamente, lógico, com textos bíblicos, para que os irmãos, né, os que vão nos assistir, tenham o cuidado também de ler, né, a palavra de Deus. Embasado no livro de Deuteronômio, no capítulo 6 e no versículo 2, a grande razão pela qual Deus fala ao seu povo, né, justamente é para que haja temor. E a sua pergunta é: o que é temor? Temor é um sentimento, né, de respeito, de honra, de reverência. Segundo o dicionário de Aurélio, temer é o crente reconhecer o senhorio de Deus e saber que só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Isso é ter temor ao Senhor. Isso é temer. E por que eu devo temer? Elisânia, devemos temer a Deus por causa do seu grande poder como Criador de todas as coisas. Esse é o primeiro motivo pelo qual devemos temer a Deus. Eu devo temer por causa do seu grande poder como Criador de todas as coisas, de todos os povos. Certo. Então agora a gente sabe o que é temor, sabe por que eu devo temer, mas tem uma outra questão também sobre isso para lhe perguntar aí. Qual é a diferença entre temer e ter medo? Porque muitas pessoas confundem e as palavras parecem ter a ver, né? Qual é a diferença entre temer e ter medo? Dando sequência aí da sua primeira pergunta, para a gente chegar a esse ponto da sua segunda, né? Devemos temê-lo. Eu acho que algumas pessoas confundem o que eu vou dizer agora com medo, né? Devemos temê-lo, né, pelo poder que ele exerce sobre a natureza e sobre nós. Algumas pessoas têm medo de Deus justamente pelo poder que ele exerce, que ele tem sobre os elementos da criação. E algumas pessoas, por não conhecer esse Deus, né, eles têm medo de Deus. Mas, como eu falei a princípio, há uma grande diferença entre temer a Deus e ter medo de Deus. Né? Como eu falei a princípio, o temer a Deus, né, é um sentimento que todo cristão deve ter, que é justamente esse sentimento, é reconhecer o senhorio de Deus, né? É reverenciá-lo, é amá-lo, é respeitá-lo, é adorar e honrá-lo. Ter medo é totalmente diferente, porque o sentimento do medo é um sentimento de pavor, diferente de temer, né? O sentimento de medo é um sentimento de pavor. E o nosso Deus, ele não quer que tenhamos medo dele. Porque esse Deus que a gente serve, né, é amor. Lógico que também é justiça, mas é amor. E Deus não quer que a gente tenha medo dele. O que Deus quer é respeito. Porque ele merece. É honra, é reverência, é amá-lo, é adorá-lo. E o medo tem esse sentimento de pavor. As pessoas, às vezes, né, tem pessoa que tem tanto medo assim, de insetos, né? De insetos, né? Eu conheci uma pessoa que tinha tanto medo de barata que rasgou uma roupa todinha, que não tinha o que jogar na barata, rasgou uma roupa todinha e jogando na barata, e a barata do canto não saía. Sem medo. Depois percebeu-se que a barata estava morta. Né? Ela percebeu depois que a barata estava morta porque não se movia. E outras pessoas têm tanto medo de insetos que chega a desmaiar. De tanto medo que tem. E não é isso que Deus quer. Então Deus não quer que a gente tenha medo, porque o sentimento do medo é esse, de pavor, de agonia, né? Como eu falei, tem gente que desmaia, tem gente que dá um troço. Então, assim, é importante saber a diferença de temer e ter medo. Medo é esse sentimento de pavor. Certo. Isto é ter medo. Então, uma pessoa, assim, um cristão, que não tem esse sentimento de temor e respeito por Deus, talvez até nem a obediência sinta mais por Deus, né? Pela falta de respeito. Mas essa pessoa, é arriscado que ela saia da igreja? Que ela não queira mais estar reunido com os irmãos? Provavelmente.
Porque quando a pessoa perde o respeito, perde o temor a Deus, ela perde a sabedoria. Porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E quando uma pessoa perde o temor a Deus, perde a sabedoria. E uma pessoa que perde o temor, ela é vulnerável aos ataques, às ideias contrárias. Porque enquanto você tem temor, né, você tem aquele sentimento de respeitar aquela pessoa. Né? E se tratando de Deus, quando você tem esse temor, você não quer errar. Ainda que você erre, mas você não quer errar. Errou, mas você não quer. Pelo respeito que você tem àquela pessoa, pela a consideração, pelo carinho, pelo tudo aquilo que você tem pelaquela pessoa. E quando a pessoa perde o temor a Deus, isso é possível que a pessoa não fique na igreja. Porque é uma pessoa que não aceita mais conselho. Né? Perdeu o temor. Então ele não aceita mais conselho. Ele não quer saber de nada, não. Uma outra pergunta que eu também gostaria de fazer para o senhor é a seguinte: quais as consequências e quais as recompensas? As consequências de quem não sente o temor e a recompensa de quem sente o temor a Deus. Elisânia, é difícil até dizer, e digo com muito tremor, né? E temor. Mas quando uma pessoa perde o temor a Deus, ele acha que ele é absoluto. Ele acha que ele pode, ele acha que ele tem, ele age como ele quer. Ele é assim uma pessoa que, quando ele perde o temor, é uma pessoa que não quer ser aconselhado, não quer ouvir ninguém, porque logo ele acha que ele pode aquilo. Porque ele, como ele não tem temor, acha que ele tem poder para aquilo. Mas, na verdade, as consequências é que ele não tem seus pecados perdoados. Não tem, porque é uma consequência da desobediência. E quando a pessoa deixa de ter temor, ele se torna um desobediente. Ele desobedece a palavra, ele não obedece a pai, não obedece a mãe, não obedece às autoridades da igreja, porque ele não tem mais o temor. Então ele perdeu. Isso é uma consequência muito séria na vida de um cristão. Outra coisa é que ele não entra na presença de Deus. Ele não consegue entrar na presença de Deus, porque ele perde o temor. E também ele é rejeitado por Deus. Né? Tudo isso que eu estou falando aqui tem uma base bíblica, né? Depois a gente vai, né? Então ele não tem a presença de Deus. E a coisa mais trágica na vida de um cristão é não ter a presença de Deus, é não sentir isso. Por isso que o Senhor falou assim: não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque é triste uma pessoa que não tem temor, também não tem a presença. Isso é uma das piores consequências. Ele é rejeitado por Deus, como está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Ele é rejeitado. Ele perde o repouso com Deus, ele perde isso. Quando a pessoa perde o temor, entra na desobediência, ele perde isso. E outra coisa, vive triste e humilhado. Porque o pessoal fica perguntando assim: onde está o teu Deus? Tu não era pregador, tu não era cantor, tu não era da igreja. Ele é humilhado pelo pessoal. Cadê o teu Deus? Onde é que está aquele Deus que você cantava, que você pregava e tal? Então é isso. Mas tem também recompensa para quem tem temor a Deus. Você que me ouve, cristão, nesta entrevista, nessa palestra que estamos tendo, né? Você que está aí atento, você vai observar que Deus não precisava mais nos dar nada. Porque o que ele deu é tudo, que é a salvação. Mas o nosso Deus é um Deus galardoador. Então ele tem presente. A pessoa que tem o temor a Deus, né, ele é abençoado por Deus, como está em Deuteronômio 28:8. Ele é abençoado. Também ele tem os seus pecados perdoados, porque ele tem temor. Tudo que ele tem temor, ele foge do pecado, porque ele tem temor. Né? Ele é protegido pelo anjo do Senhor. Ele é sábio. Ele aborrece o mal. Tudo isso são as recompensas. O Senhor confirma as promessas na vida daquele crente que tem o temor a Deus. Ele é recompensado. Deus confirma as promessas. Deus aumenta os dias dele na terra. Tudo isso são os benefícios e as recompensas de quem tem a Deus. Quem tem a Deus tem paz. Amém. Então vale muito a pena a gente ter o temor do Senhor. Não é isso? Uma outra pergunta para a gente concluir e também, assim, acarretar mais pessoas, né, em relação a esse assunto. É possível que depois de perder o temor, eu consiga reatar isso? Eu consiga reatar a amizade com Deus, o respeito a Deus? E como? Se é possível, como? É possível, sim. Todo o projeto divino é justamente acolher o ser humano. Tudo que Deus quer do ser humano é a sua aproximação a Ele. E quando uma pessoa que perdeu o temor, uma pessoa que e agora resolve, eu costumo dizer que essa pessoa está dando um largo passo para que Deus opere na vida dele. Porque na cabeça desse cristão, dessa pessoa, ele quer aquilo de volta. Né?
Então, Sinto saudade às vezes. sente saudade, às vezes não, sente saudade aí dos mais duros, né? A gente sai na evangelização e encontra essas pessoas que perderam o temor. E alguns deles, né, fala dessa saudade, mas que é um jeito de retornar. E a gente, como evangelistas, a gente tem um jeito que é se arrepender. O arrependimento é um passo ideal para quem quer ter de novo o temor a Deus, voltar a Deus. Então, assim, essa pessoa que quer voltar, que tem esse desejo, precisa primeiramente se arrepender. A gente vê uma parábola, né, que Jesus cita sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele pede ao pai: olha, pai, eu quero tudo que eu tenho direito aí. E ele, o pai, quem sabe, aconselhou, lógico, tal, mas ele queria ir embora, ele, né, se ausentar. Pegou tudo que tinha e foi embora. Chega um certo momento na vida deste homem que ele não tem mais nada, acaba tudo. E muitas vezes na vida de quem perde o temor, chega uma hora que ele vai passar por esse processo também. E o filho pródigo, o que ele faz? Logo ele acaba tudo, não tem mais nada, mas ele lembra que tem um pai. Ele lembra que tem o pai, é um grande pai, e que tem trabalhadores que vivem melhor do que ele. Ele sendo filho, é filho, sabe que é filho, mas como ele ausentou-se e agora quer voltar, qual foi o primeiro passo que ele deu? Se arrepender. Quando uma pessoa dá esse passo do arrependimento, tudo é possível voltar a ter temor a Deus, a amar a Deus. E eu digo com certeza que, assim como aquele pai esperava a volta do filho, assim é Deus. Ele espera você. Ele está lhe esperando, sim. E eu gosto, quando eu falo esse texto, eu gosto de dizer que ele, além de se arrepender, ele vem humilhado. É sinais, né? São sinais. Então ele volta humilhado e diz: eu vou até meu pai. Eu vou dizer: pai, pequei contra ti, contra os céus. Veja o que ele diz: não sou digno de ser nenhum trabalhador, quanto mais filho. Mas era aquilo que o pai queria? Que ele fosse apenas um trabalhador? Não. Né? O pai queria, era tê-lo como filho, como teve, né? E eu digo que quando uma pessoa toma uma decisão dessa, de voltar a Deus, né? Que o temor, é porque o temor já entrou nele. O temor já entrou nele. Ele viu que o Senhor da vida dele é Deus. Então o temor já entrou. E eu quero dizer aos ouvintes, né, que os que nos assistem, que Deus está sempre pronto e preparado para o seu retorno. E tem mais. Aí quando o filho chega na casa do pai, o que é que o pai faz? Anel, roupas novas. Ele abraça ele. Abraça, beija, né? Abraça. Muito interessante isso. Ele abraça e beija como um sinal de assim: eu te perdoo. Eu quero você de volta, não é assim, né? O abraço e o beijo é o perdão. Mas depois que ele abraça e beija, que é um sinal do perdão, ele diz: agora eu vou lhe dar presente. Deus é assim. Aquele filho tinha tudo, né? Antes de perder o temor ao pai. Tinha tudo. Então quando ele volta como? Volta sem nada. Como ele volta sem nada, o pai beija e abraça, que é o sinal do perdão, e logo lhe dá presente. Anel, sapatos novos, roupas novas. Com Deus não tem isso. Você chegou agora, você retornou agora, vai pro final da fila, Não, né? pro final da fila não. Deus nunca fará isso. Sempre Deus tem o prazer de ter perto e não no final. Ninguém se sinta no final, na fila de Deus. Porque ele consegue, com um dedinho assim, abraçar todos. Deus nem precisa abrir os braços, né? Ele abraça a todos. Então Deus quer perto. Então, depois que ele está presente e faz aquilo tudo que ele faz, vamos fazer uma festa para esse filho. Quando uma pessoa dá esse passo do arrependimento, da humilhação, Deus perdoa esse filho e lhe dá presentes. Se ele era batizado com o Espírito Santo, Deus dá o renovo. Se ele tinha dons, Deus o devolve. É presente de Deus, assim como aquele filho. Deus está pronto a te dar presente, se você se arrepender, se você se humilhar e querer ele de novo. Amém. Eu quero fazer agora com o senhor umas perguntinhas bem rápidas, que é o conhecido bate-bola, né? E aí o senhor vai responder com perguntas pessoais. Qual é o seu livro favorito? Êxodo. Um personagem? Moisés. Um versículo? Jeremias 17, 7 e 8. Para você, Cristo é? Tudo. Sem mim, nada podeis fazer, disse o Senhor. Se eu não posso fazer nada sem Ele é tudo. Certo. Amém. Gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que, assim como eu, vocês também tenham aprendido bastante da parte do Senhor. Quero, desde já, agradecer ao irmão Augusto por receber esse convite, por atender esse convite, tá? E você aí que sentiu a presença do Senhor, sentiu
que você pode ajudar alguém com esse vídeo, então compartilha. Não esquece de dar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que no próximo vídeo você esteja aí já antenado, tá bom? Então, irmão Augusto, que Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. E é isso. Se despeça. Obrigado a todos, Pai do Senhor. Tchau. Até a próxima, hein?